se aquilo é importante para outras pessoas, elas também vão querer se sentir da forma como, por exemplo, eu me senti naquela situação. E isso é o que deve virar conteúdo. É mais sobre o ponto de vista do paciente do que o ponto de vista do médico. Então você precisa entender hoje qual que é a forma que você se conecta emocionalmente com seus atuais pacientes e multiplicar isso do jeito certo através do digital com a estratégia certa. Está começando mais um Codecast, episódio de hoje sobre as mudanças da nova resolução sobre publicidade médica. Você vai ver o que pode a partir de agora, o que não pode e qual que é a nossa visão sobre como você deve fazer marketing para a área médica sem infringir nenhuma dessas regras e ter muito resultado. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, é interessante porque eles determinaram o que pode e o que não pode, mas a grande verdade é que se fizer a estratégia do jeito certo, não infringia antes e segue não infringindo. Então a gente vai falar um pouco de forma conservadora do que tem sempre funcionado e as pessoas têm negligenciado. Exatamente, né? Atende médico, sei lá, uns 8 anos, a gente nunca teve problema nenhum com nenhum médico, com as estratégias que a gente orienta eles a fazerem. A questão é porque é um outro prisma que a maioria das pessoas não se dão conta sobre o marketing, né? Antigamente o marketing era muito baseado em mostrar o que você faz e hoje em dia, a gente pode trabalhar de uma forma diferente através das redes sociais e atrair pacientes sem problema nenhum. Mas a gente vai citar alguns pontos da resolução, né? A ideia não é descrever a resolução inteira, mas os pontos que são mais críticos, que tiveram mudanças, até para você se atualizar em relação a isso, né, Tavo? E eu acho que o primeiro ponto, eu iria na polêmica do antes e depois. Pode antes e depois, Evandro? Segundo a resolução, agora pode com fins educativos, né? O que seriam esses fins educativos? Vamos seria explicar, assim, não identificar o paciente, mostrar assim, qual é o problema que ele tinha, o que foi feito, e depois qual foi a transformação, o resultado, né? Também obviamente não pode garantir que todos os pacientes vão ter aquele mesmo resultado, mas para fim educativo que a pessoa entende como funciona um procedimento ou um tratamento, o que acontece, e você vê vários exemplos, as pessoas acabam entendendo, o paciente começa a entender melhor, né? Perfeito. Inclusive tem um modelo de post que a gente utiliza que se chama storytelling. Quando você transforma uma imagem de antes e depois na história da pessoa que viveu aquela transformação na pele. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia oftalmológica, né? Corrigiu, uma miopia, um astigmatismo e agora ela enxerga o mundo. Como é que você pode contar a história dessa pessoa? Ou, por exemplo, a pessoa que fez um procedimento, um procedimento estético, dermatológico, onde acaba mudando a pessoa, ou às vezes um preenchimento e etc., que acaba mudando e isso acaba afetando positivamente a autoestima da pessoa e você conta o que aquela autoestima mudada representa na vida da pessoa. Exatamente, porque a foto não representa toda a mudança. Muitas vezes as pessoas, eu vejo os profissionais ficam muito apegados a só o aspecto visual da transformação, que é um dos aspectos, né? Sim. Tipo, ficou mais magro, ficou mais bonito. Eu quero a boca da Angelina Jolie. Só que tem outras coisas que geraram transformação naquele paciente que talvez sejam mais significativas do que está aparecendo na imagem. Perfeito. Então, claro, a imagem é importante, mas, como você falou, poxa, o que mudou na vida da pessoa depois que ela começou a enxergar melhor? Que ela não precisou mais usar usar óculos ou lente de contato. O que muda, entendeu? Eu falo isso, que eu lembro que eu fiz a minha cirurgia de miopia, eu devia ter 17 anos. Hoje eu olho para trás e sabia que não era recomendado, acabou, enfim, voltando a astigmatismo. Mas eu lembro, cara, como que eu acordei dia seguinte depois da cirurgia. Tu acorda com uma coceirinha no olho, mas assim, a visão mudada. Então, o que aquilo representou na minha vida foi um negócio tão extraordinário que dane-se a correção da miopia. Agora, o que aquilo representou e como eu me senti no dia seguinte, isso de fato é transformador. Mas a coisa mais louca, que daí eu acho que é onde entra o marketing, que é você descrever como é que o seu paciente se sentiu, porque se aquilo é importante para outras pessoas, elas também vão querer se sentir da forma como, por exemplo, eu me senti naquela situação. E isso é o que deve virar conteúdo. Uhum. Então, como que a pessoa se sentiu? Então, hoje nas mídias sociais, né, vários dos nossos clientes fazem o momento de mostrar essa transformação para o paciente, seja em qualquer área da medicina que for,
um momento mágico, um momento até instagramável, porque eles querem captar a reação da pessoa e como exatamente ela se sentiu, por exemplo, se olhando no espelho e vendo um procedimento realizado. Uhum. Isso é muito importante porque as pessoas se conectam com pessoas, né? E, como estava dizendo, ele é muito individual. Uma pessoa pode abrir a janela no outro dia, olhar alguma coisa lá no horizonte que ela nunca tinha enxergado e isso ser muito significativo. Então, assim, cada pessoa, eu digo, todo marketing a gente orienta em cima dos princípios de uma marca de valor, ele é colocando o cliente no centro, no caso, o paciente no centro da estratégia. É mais sobre o ponto de vista do paciente do que o ponto de vista do médico. Sim, então, assim, perfeito. e a gente está muito acostumado a falar o que eu fiz naquele paciente. Sim, e as pessoas não estão nem um pouco interessadas. E isso é o que o conselho de medicina nunca gostou de outras formas. Você ficar ali no techniquez, porque a possibilidade de você falar alguma coisa que, às vezes, você usa uma expressão errada, você pode ser julgado e massacrado por outros profissionais e, consequentemente, o conselho vai em cima de você. Então, e esse é o jeito errado de fazer marketing, porque não é sobre o techniquez, né? Ou sobre o quão especialista você foi, porque se você descrever a realização daquele procedimento, vai aparecer alguém mais especialista que você. Ou acha que é mais especialista que você e vai querer refutar. E vai questionar o protocolo que você seguiu para resolver aquela questão do paciente, e por conta disso, muitos profissionais acabam, inclusive, se sentindo inseguros de fazer marketing, porque a mentalidade deles é achar que ele precisa mostrar que ele é muito fera naquele tipo de tratamento, procedimento, diagnóstico, etc. Tudo que precisa é o paciente ter uma confiança no profissional. Perfeito. E existem várias coisas que geram essa confiança no profissional, não só os títulos. Óbvio que os títulos ajudam, mas não é só isso. Claro. O carisma, a essência dele, a maneira como ele explica, que talvez seja uma maneira simples que o paciente entenda. Perfeito. Então, os valores que ele tem na vida pessoal, são vários outros elementos que também ajudam a gerar confiança no paciente em ter uma consulta com você. E, de novo, assim, ele foi muito treinado, né, para poder ser bom tecnicamente, que tende a comunicar um techniquez que não vai fazer você ter uma grande quantidade de pessoas vindo atrás querendo fazer consulta, tratamento, né? E tem uma coisa bem poderosa na medicina, que é a relação médico-paciente. Uhum. É muito única. Então você precisa entender hoje qual que é a forma que você se conecta emocionalmente com seus atuais pacientes e multiplicar isso do jeito certo através do digital com a estratégia certa. E isso é independente de regras de conselho, né? Então tem outras coisas que começaram a ser permitidas a partir dessa resolução nova. Por exemplo, agora pode comunicar honorários, promoções, endereço. O que eu ainda sigo achando que, mesmo podendo, não é uma boa estratégia. Porque assim, senão você vira commodity, né? Ou seja, são preços comuns de mercado. Quanto é uma consulta com oftalmo? Quanto é uma consulta com dermatologista? Meio que vira preço comum de mercado. Lembrando que um profissional da área da saúde, o ser humano é complexo, o que você entrega é complexo, então você mensurar e tentar botar um preço padrão de mercado, não vejo como uma boa estratégia mercadológica, né? E o pior, né? Definir o seu valor hora baseado no que se cobra no mercado. Gente, tem uma coisa que eu aprendi com um diretor de uma grande empresa. Ele era diretor de precificação de uma empresa onde 4 centavos era o máximo de sensibilidade que aquele mercado tinha. O mercado de leite, né? Inclusive cliente nosso. O que acontece? Ele falou: Gustavo, eu vou te trazer 1000 fórmulas matemáticas para provar a precificação que a gente escolhe no nosso produto ou não e a sensibilidade que isso tem no mercado. Mas tem uma coisa que é universal, que é a lei da oferta e demanda. Se tem demanda, você tem controle de mudar a oferta. Cara, hoje você cobra R$200 a consulta, mas beleza. Quantas pessoas chega? Não chega ninguém. Beleza, se você baixar, vai chegar mais gente? Ou beleza, sua agenda está lotada. Se você aumentar 10, 20, 50, 300% na sua consulta, vai continuar lotada? E é isso que você vai calibrando. Então, o que você precisa entender é que, uma vez que o fluxo está na sua mão, você tem controle do quanto cobra. E, gente, o quanto você cobra é o menos importante, porque se você constrói desejo pelo seu trabalho do jeito certo,
sem precisar ficar divulgando o preço, porque não é isso que as pessoas querem saber. Elas querem saber se você vai resolver o problema dela, porque medicina é sobre vida, é sobre saúde, e as pessoas querem o melhor para a vida delas que elas puderem pagar. E elas vão fazer um esforço para isso. Exatamente. O melhor que elas querem para a vida dela é que ela possa pagar. É óbvio que o preço ele é importante, mas tem outras coisas que vêm antes do preço. Perfeito. Então, tem outras coisas que são mais relevantes, assim. Então, vamos pegar exemplos opostos. Se tem um profissional que vai ser mais barato, mas a pessoa tem desconfiança que não vai ficar bom, ou enfim, ela, independente do preço, ela não vai para aquela opção. Imagina, vai fazer uma cirurgia no joelho, vai fazer um procedimento estético, vai fazer uma lipoaspiração, botox, sei lá. Precisa ter algum nível de confiança naquele profissional. Imagina, o cara vai mexer no seu joelho. Você vai querer uma pessoa razoável mexendo no seu joelho ou um especialista, alguém que te passa confiança? Então, no final das contas, marketing médico é sobre construir confiança. Sobre construir confiança. E antigamente a maneira de construir confiança era muito no boca a boca, né? Uma pessoa, depois de 10, 15 anos atendendo muita gente, todo mundo acaba criando uma referência, as pessoas indicam e assim por diante. Só que essa era uma época que tinha muito menos médicos do que se tem hoje. Perfeito. Hoje, enfim, a última vez que eu olhei tinha mais de 500 mil médicos no Brasil. Então, você precisa se diferenciar não só na sua especialidade, mas em quem você é. Então, porque senão você vai cair numa estratégia de marketing que é commodity. Então, porque antigamente, olha, eu sou dermatologista, isso gera uma diferenciação de clínico e tinham poucos dermatologistas, digamos, na sua região. Hoje são dezenas, centenas. Perfeito. Então, como você se diferencia de outros dermatologistas? Porque você tem sei lá, vai ter uma máquina diferente aí, vai ter uma especialização diferente que daqui a pouco os outros também fazem. Então, existem formas de diferenciar, tipo, se posicionando, que o Tavo sempre cita muito a partir da sua essência, que cada profissional vai ter uma essência diferente, mesmo tendo feito a mesma formação, né? Inclusive, eu estava analisando os dados de uma cliente nossa, e é muito louco, ela é uma cliente super bem sucedida, ela saiu de 60 mil por mês de faturamento na clínica dela, uma dermatologia no interior de São Paulo, para mais de 200 mil mensal. E é muito interessante que, analisando os números dela, ela tem vários seguidores, um bom engajamento, só que ela só acessa hoje 3% da audiência que ela tem. Isso significa que 97% das pessoas que interagem no perfil dela não têm interesse no trabalho dela, o que dá possibilidade, margem para novos entrantes no mercado, porque com, sei lá, 6 pacientes por dia, 20 dias por mês, 120 pacientes por mês é o que lota a sua agenda, sem levar em consideração que eles têm recorrência e etc. Então, você não precisa mais de 120 pessoas levantando a mão interessadas em contratar os teus serviços e fazer uma consulta, um procedimento e etc. Então, é isso que você precisa entender que pode estar dentro do seu controle. Tem um outro ponto da resolução que é postar elogios de pacientes. Não podia antes, né? Não podia. Agora pode colocar elogios dos pacientes nas redes sociais como um todo, né? A gente sabe que ele é um gatilho mental forte, que é a prova social, ou seja, se tem uma ou mais pessoas citando sobre aquilo, tende a reforçar a confiança naquele profissional, né? Como que ele pode utilizar melhor o... Eu vou dizer como não utilizar, que eu já vi isso acontecendo. Cara, teve uma vez aconteceu isso, tá? Obviamente não vou citar o nome da pessoa, porque é ridículo isso que aconteceu, mas a pessoa entrou em contato com a gente, pediu pra gente fazer um trabalho com ela, a gente começou a trabalhar com ela e a gente viu, cara, cada postagem tinha muito engajamento. Então, postava, daí tinha lá 50, 80 comentários, nossa, que maravilhoso o seu trabalho, sou seu fã e não sei o que. Fala, cara, na época eu desconhecia isso, foi 2018, eu desconhecia esse tipo de ação. Hoje a gente já tá calejado, né? E daí começamos a rodar as estratégias e, cara, o negócio não ia. De repente, o Thiago, né, nosso sócio, ele falou, cara, eu tenho uma teoria. Daí eu falei, o quê? Ele falou, eu acho que esse engajamento é fake. Então eu falei, fake, Thiago? Como assim? Ele falou, cara, olha só. Daí ele começou a analisar os padrões, etc. Resumo da ópera. A mulher comprava engajamento, ela postava em grupos de WhatsApp, postei uma foto nova, tô pagando, sei lá, R$1 para quem fizer cada comentário. E daí tinha 50 comentários, ela pagava R$50 e tinha aquele engajamento fake. Só que, como é fake,
você atrapalha o algoritmo do Instagram para atrair pessoas do jeito certo para o seu negócio. Você tem sim a prova social, isso é importante, tem poder. Quanto mais pessoas engajando, se você fizer verdade, né? dever de casa agora, gente... A mentira tem perna curta, né? E daí, quando a gente confrontou ela de que isso acontecia... Cara, a mulher entrou em parafuso, não, porque eu sou muito conhecida na minha cidade, se eu perder esse engajamento, eu falei, querida, você nunca vai ter resultado fazendo a coisa do jeito certo se você seguir nesse tipo de estratégia. Então, começando por como não fazer, né? Mas como utilizar a prova social do jeito certo, é você entendendo que precisa ter um efeito bola de neve na sua audiência. E nesse caso dela, ainda lembro, assim, que ela disse que ela era muito conhecida na cidade dela, tinha muitos anos de profissão, e ela demorou para começar a entrar no digital. Ela disse, eu não posso entrar e não ser ninguém aqui. E ser, tipo, meio que começar do zero aqui, né? Sim. E aí, sim, ela comprava seguidor e comprava engajamento. E assim, uma das estratégias que a gente utiliza muito, que é fazer anúncios convidando para consulta para quem já te acompanha, porque isso traz muito mais resultado do que anunciar para alguém completamente novo. Claro. Ou seja, as pessoas que já acompanham você nas redes sociais diariamente, ela tem um nível de confiança que já sabe. Já sabe o que você pensa, já sabe seus valores, conhece a sua maneira de trabalhar. Então, quando recebe... Sabe para que time você torce? Sabe para que time você torce. Quando aparece lá, convidando para agendar a consulta... é muito mais suscetível aquela pessoa agendar do que alguém que nunca ouviu você. E também essas pessoas que são mais próximas, que acompanham mais, elas respondem melhor WhatsApp, vão dar menos furo em agenda, etc. Então a gente começou a fazer esses anúncios para esse público, só que esse público dela era um público irreal. Eram pessoas que comentavam ali, que talvez era de outra região e que nunca ia marcar consulta, só estavam comentando para poder receber um dinheirinho. Então, assim... no fim, ela acabou saindo do processo porque ela não quis parar com algo que estava sendo prejudicial, né? Machucou o ego da mocinha. Não, assim, sinto muito, mas não dá para você ter resultado consistente no longo prazo com uma vaidade nesse nível, então... Minha mãe já dizia, você consegue mentir para muitas pessoas durante pouco tempo, você consegue mentir para poucas pessoas durante muito tempo, mas você não consegue mentir para muitas pessoas durante muito tempo. Cara, uma hora a máscara cai, velho. E assim, você tem que ver o tipo de profissional que você... como você quer ser reconhecido no seu trabalho. E, gente, é tudo sobre longo prazo, né? Você não vai se aposentar daqui a 5, 10 anos, então não é uma corrida de 100 metros. Assim, uma coisa que eu gosto muito dessa parte dos elogios dos pacientes é utilizar bastante o Google Meu Negócio, né? Sim. E existem maneiras de você pedir para as pessoas comentarem lá dentro de uma forma que seja menos invasiva, porque eu vejo que as pessoas têm muita preocupação, né? Bota um elogio para mim lá no Google. Não é sobre isso, né? Fala bem de mim, hein? Não é sobre isso. Você pode, por exemplo, perguntar, olha, se você gostou e assim por diante, fez muito bem para você e você se sentir confortável e quiser deixar uma avaliação pra gente... Perfeito. Pode entrar nesse link aqui. Então, você pergunta se a pessoa se sentiu confortável, se tiver qualquer questão que não ficou bem, pode me responder aqui. Então, eu vejo que muitas pessoas querem deixar elogios, só que como você nem mostra onde ela pode deixar um elogio, ela não coloca em lugar nenhum. E a gente sabe que quando tem uma pessoa insatisfeita, ela faz um barulhão, né? Só que tem muitas pessoas que você atende e que... poxa, elas gostariam de deixar um elogio, uma recomendação para você. Você só tem que mostrar para ela onde ela pode fazer isso, né? Sim, e a mídia social, no final das contas, ela é a sua comunidade. Uhum. Então, você está ali criando um movimento em torno da sua marca pessoal, por isso que a gente fala que é uma marca de valor, porque isso tem valor dentro desse processo, e você vai criando essa comunidade em volta do seu nome, e daí as pessoas vão querendo fazer parte daquele movimento. Parte das pessoas que têm mais autoestima, parte das pessoas são mais bem-sucedidas, parte das pessoas fazem atividades físicas, parte das pessoas que têm o corpo dos sonhos e por aí vai. Então elas querem fazer parte da transformação que você profissionalmente pode oferecer para essas pessoas. Então a prova social é um gatilho poderosíssimo que você vai fazendo e vai mostrando autenticidade dentro desse processo, porque, gente, assim, se a maior barreira para dar certo no digital é a confiança, qualquer coisa que pode gerar desconfiança, as pessoas vão descobrir. Vão.
Entendeu? Sim. Tipo, esses dias uma cliente minha, ela fez uma pergunta, né, desconfiando do nosso trabalho. Eu falei, querida, tem registro do nosso trabalho nos últimos 10 anos na internet inteira. Eu tenho foto dos meus filhos, do meu perfil do Instagram. Tu acha que eu vou estar aqui contigo no caso era uma reunião no Zoom, mentindo pra ti? Não faz nenhum sentido. Então, tipo, você pode pesquisar, minha vida tá aí, tá aberta. Então, tipo, não tem motivo. E de fato é isso, né? A quantidade. Eu lembro, tu vai lembrar desse caso. Teve um cliente que uma vez a gente mostrou um flip chart aqui dentro da empresa. O Evandro, ele anotava o nome dos clientes no flipchart. Clientes novos, né? Os clientes novos. Cliente tal, ele ia anotando os nomes no flipchart. Esse cara viu um stories do Evandro anotando o nome no flipchart, caçou esses caras na internet para perguntar, tá, você acabou de fechar com os caras? Como é que foi isso? Como é que foi? Qual que é a sua dúvida? E daí que ele criou confiança para bater o martelo com a gente, porque ele foi... Assim, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, mas acontece, a pessoa entra... Assim, tem muito golpe na internet, tem muito picareta e é entendível a desconfiança das pessoas. E com os pacientes acontece a mesma coisa, né? E eu vejo assim que... Eu vejo que muitos bons profissionais médicos têm receio de fazer marketing por causa de más referências que eles enxergam no mercado. Então, isso é verdade. Às vezes ele vê alguém e diz, não, mas pô, fulano lá, que olha lá, tem 300 mil seguidores, aí ele olha, o que essa pessoa faz, que tem zero bom senso, diz, eu não quero fazer marketing, eu não quero ser que nem ele. Então, associa marketing com gente que faz coisas... que não são legais. Sim. Então, o que eu quero te mostrar é que existe um outro caminho, né? Perfeito. Até falando sobre a resolução lá, tem 2 itens que eu vi bem... são os mais importantes do que não pode, né? Segue não podendo, que um deles é... não pode garantir resultado, e eu também não posso... Nunca pôde? Eu nunca pôde, assim, é só ter bom senso, né? Tipo, você sabe que você não pode... É óbvio que você não pode garantir resultado. Isso aí é natural da medicina, você não pode dizer que certeza a pessoa vai ter... A gente está falando de um organismo. E a outra que é sobre... vender produto. Perfeito. Tipo, a pessoa obviamente você não pode pegar um produto, compre isso daqui, porque com certeza você... Não dá, né? Claro. Agora... Por exemplo, você pode criar uma coisa que você pode criar um conteúdo informativo sobre um determinado medicamento ou um produto medicinal. Perfeito. Você pode explicar o que é, quais são as contraindicações, para que foi feito, possíveis efeitos colaterais. Você não está indicando que as pessoas vão tomar aquilo, né? Famosa bula, né? A famosa bula. Tipo, tá lá na bula. Então, assim, só que você pode... fazer de uma maneira educativa, entreter e etc. Por exemplo, às vezes... Porque, assim, por mais que você não cite sobre determinado medicamento, às vezes é de senso comum e as pessoas sabem sobre aquilo, é melhor que você informe do jeito certo. Você começa a pegar muito paciente tomando Ozempic do jeito errado. Porra, foi na polêmica. Foi na... Cara, então assim, tipo, então você nunca vai citar o Ozempic num conteúdo. Não, assim, você pode alertar as pessoas sobre o problema disso. Você pode informar sobre. Jeito certo, jeito errado. Jeito errado. E, tipo, obviamente indicar que faça uma consulta, mas esclarece para as pessoas. Sim. Porque às vezes ele ouve uma amiga que falou que tomou, que foi muito bom e que maravilhoso, só que ela só ouve um lado, né? Ela não ouve o lado do profissional falando sobre isso, que às vezes ele não quer comentar. E é louco, né? Inclusive trazer o seu ponto de vista sobre aquilo, né? É isso que eu ia falar, tipo, você tá perdendo a oportunidade de educar as pessoas a ter acesso à saúde do jeito certo quando você tá se restringindo a comentar sobre coisas que você vê, porque a sua opinião e às vezes não existe certo e errado, existe a sua opinião sobre tal procedimento, tal medicamento, tal suplemento, tal tratamento. Então tem pessoas que vão recomendar algo, tem pessoas que vão rejeitar brutalmente e tá tudo bem, o mercado ele vai se equilibrando desde que você joga o jogo do jeito certo, né? Sobre o lance de prometer resultado, várias pessoas perguntam, tá, Gustavo, se eu não posso fazer um marketing agressivo, que eles chamam de marketing agressivo, é prometer resultado, ou agende uma consulta e não sei o que, fazer um negócio mais incisivo, qual que é o jeito certo de convidar as pessoas a, por exemplo, fazerem uma consulta? Você pode, por exemplo, porque assim, o jeito certo de fazer marketing é você constrói uma audiência de pessoas interessadas naquele universo e você acessa essa audiência usando estratégias do mecanismo das vendas escondidas. E uma das formas é fazendo um convite para a pessoa. Você pode convidar a pessoa a tirar dúvidas sobre aquele tema que você está falando. Uhum. Sei lá, vamos supor que você tem plástica. Cirurgia plástica. Olha, você tem dúvidas sobre... Cirurgia de mama. Cirurgia de mama?
converse com a gente aqui no direct ou no WhatsApp ou em qualquer lugar que seja. Sim, a partir do momento que vira uma conversa privada, você pode vender. Isso, você pode, enfim, explicar, etc. e fazer o convite para uma consulta, caso seja o indicado, né? Caso seja indicado. Então, perde-se o medo de errar, uma vez você faz do jeito certo. E assim, de novo, assim, você não precisa prometer resultado para poder ter resultado atraindo pacientes. Assim, não é necessário. Então, porque, de novo, às vezes as pessoas ficam limitadas em gente que faz do jeito errado. Mas fulano eu vi ele prometendo resultado e assim por diante. Mas esse não é o único caminho. Então, também não é o único. Outra coisa, as pessoas também me dizem: Evandro, eu não quero ser famoso na rede social, eu só quero ter minha agenda lotada. E tá tudo certo. A maioria dos nossos clientes da área que são médicos não são super famosos na rede social. Não, tem lá seus 2.000, 3.000, 4.000 seguidores e fatura seus 100, 150, 200 mil com uma estrutura enxuta. Sim. Consegue lotar a agenda porque tem uma comunicação muito eficiente para um público-alvo específico. Então, assim, às vezes a gente acha, como você falou, às vezes com 120 pacientes no mês você lota uma agenda, né? Se você tem uma clínica com mais profissionais, talvez vai ter um pouco mais de pacientes e também tem retorno e tem procedimentos que são recorrentes. Então, ou seja, você não precisa de 100 mil seguidores para poder lotar uma agenda. Se tiver, ótimo, né? Mas não é prerrogativa para, né? A gente tem clientes com 2, 3 mil seguidores com a agenda lotada e triplicaram o valor da sua consulta, a pessoa não precisa de tudo. Claro, a gente tem clientes com dezenas, centenas de milhares de seguidores. Obviamente ajuda quando você constrói isso do jeito certo, mas não é prerrogativa para agenda lotada, né? Então não precisa ser blogueirinho, não precisa mostrar a vida pessoal, né? Eu vejo muito receio em quando falar sobre dizer, olha, você vai criar um conteúdo na rede social. Primeira coisa que eu ouço é: eu não quero mostrar minha vida particular, porque você vê outros médicos mostrando vida particular. Se quiser mostrar, não, e nem isso, né? Se não quiser, não vai influenciar negativamente no seu resultado. E outra, alguns profissionais recomendam categoricamente aparecer. Se você for médico, você tem que mostrar a sua vida pessoal. Não precisa. Cara, não precisa. Assim, eu não quero postar foto dos meus filhos, então não posta. Tá tudo bem. É simples. Se você entregar um conteúdo que ele é relevante para um público-alvo específico, pode ter certeza que vão ter pessoas que querem acompanhar. Então, assim, se você falar a língua do paciente, tirar o techniquez, ter uma frequência de conteúdo nas redes sociais, responder as pessoas, a sua secretária também participar desse projeto, pode ter certeza que... Se blindar em relação ao bullying no grupo da faculdade. É o principal primeira trava que acontece, né? Você sabe que o primeiro vídeo que você gravar, a primeira coisa... Nossa, virou blogueirinho. Você pode fazer um conteúdo super sério. Eles vão te encher o saco. Vão encher o saco e daqui um ano vão pedir dicas. Nossa, você tá bombando, hein? O que você fez? Então, o ciclo continua. O que eu quero trazer é que há esperança para você fazer do jeito certo. Se já experimentou e ainda não teve resultado que gostaria, pode ter certeza que existem maneiras de você não perder a sua essência, muito pelo contrário, realçar a sua essência, seguir as regras e ter resultado, né? E tem uma coisa até falando sobre essência, que o marketing por essência na área médica ele é fundamental. Por quê? Porque quando a gente fala de posicionamento, muitas pessoas falam: mas eu preciso criar um posicionamento poderoso. Não. Você precisa comunicar o posicionamento que você já tem, mas às vezes você não consegue comunicar ele do jeito certo. Expressar isso do jeito certo. Porque assim, você é uma pessoa quando está com o seu paciente na frente. Quando chega aquele paciente que é o seu cliente ideal na sua frente, você sabe como que gera valor para ele, você sabe criar conexão, você sabe encantar essa pessoa. A gente precisa transformar aquilo em estratégia de comunicação. E isso categoricamente vem da sua essência. Por que extremamente mais eficiente do que qualquer outra tática mirabolante, né? Então esquece promessas milagrosas ou copiar o que os outros estão fazendo, porque tem assim, o ponto-chave para você entender qual que é o ponto de transformação na hora que você escolheu a sua especialização, dermatologia, oftalmologia, cirurgia plástica e etc., a hora que você escolheu
esse talvez seja o ponto-chave, porque alguma coisa te movimentou a apontar o dedo para aquela especialização e a partir dali a sua vida direcionou todo para um caminho. A resposta está na sua essência, que é a motivação pelo qual você apontou o dedo para aquela especialidade. Especialidade ou até em ser médico em si, né? Ser médico em si. Até em ser médico em si, às vezes tem coisas na infância que te trouxeram isso, tem coisas dos seus princípios que te levaram a escolher medicina, o propósito que está por trás. Dentro da sua história, pode ter certeza que tem coisas muito relevantes que seriam extremamente significativas para os pacientes escolherem você como profissional que vai fazer o tratamento com eles. Por exemplo, o caso da doutora Priscila, ela se especializou em cabelos. Por que ela se especializou em cabelos? Porque na residência dela, ela ficou muito estressada, os cabelos dela começaram a cair e ela começou a fazer um tratamento com uma dermatologista para cuidar e fortalecer os fios, etc. Acabou se apaixonando pela dermatologia especializada em cabelos, se especializou nessa área e hoje é uma das grandes referências aí no Brasil na parte de cabelos. Por quê? Porque começou lá na residência dela, beleza? Já era médica, estava na residência, o cabelo caindo e aquilo se tornou hoje o propósito do negócio dela. Você precisa investigar com o olhar certo na sua história para entender qual que é a sua, ou às vezes a sua visão de mundo e onde isso vai entrar no seu posicionamento para que você tenha uma comunicação impactante. E isso é independente de você aparecer, isso é independente de você gravar vídeo, isso é independente de novas regras, né? De virar blogueirinho, de virar famoso, de mostrar seus filhos, é independente de tudo isso. Ou seja, essa estratégia, olhando para a sua essência, antes das mudanças dessa nova resolução, elas eram extremamente válidas e seguem válidas com ou sem mudança. Perfeito. Não, tem uma coisa engraçada que aconteceu com o Dr. Henrique Miller. Ele é cirurgião plástico. E, assim, no processo de aproximação com o cliente ideal, ele começou a se dar conta de um padrão que ele via. Ele gostava de cozinhar toda sexta-feira. E toda segunda-feira ele começava a receber no consultório dele pacientes que comentavam da comida que ele fazia na sexta-feira e ele mostrava nos stories, sei lá, meia dúzia de stories, explicando o prato que ele tinha feito, etc. E daí os pacientes começaram, doutor, me dá aquela receita daquele arroz com filé mignon que o doutor fez, e etc. E ele falou, cara, e se eu criar posts dando receitas sobre filé mignon? O que isso tem a ver com cirurgia plástica? Nada, mas tem a ver sobre conexão com as pessoas querem se sentir um pouco parte daquilo, humaniza a figura dele, porque ele falava que o cirurgião plástico ele cria aquela figura meio inatingível, então o objetivo dele é mostrar que ele é uma pessoa acessível, que ele torce para o time X, que ele gosta de fazer risoto de arroz com filé mignon e etc. Então isso humaniza a figura dele em relação à audiência e cria uma proximidade que eventualmente não tinha antes, porque é um processo de construção de confiança. E olha só que louco, né? O que arroz com filé mignon tem a ver com cirurgia plástica? Exatamente, isso conecta muitas pessoas, as pessoas começam a ficar mais próximas deles, a pessoa também cozinha, ou tem família, a pessoa acaba se conectando, né? Sim. Excelente, sim. Então, independente de regra ou não regra, faça marketing do jeito certo que você nunca vai ter problemas. Usar bastante o bom senso, focar mais em agregar valor para o paciente do que ficar querendo se vangloriar. Pode ter certeza que você sempre vai ter mais resultado seguindo esse caminho do que ficar andando no limiar daquilo que pode e aquilo não pode, né? Dá para você ficar bem longe daquilo que não pode e ainda assim tudo funcionar bem na sua parte de atração de pacientes. E se você gostou desse episódio, eu convido você a compartilhar ele com outros profissionais que você conhece que podem se beneficiar desse conteúdo. Também se inscrever no nosso canal no YouTube. Todas as semanas nós temos conteúdos novos, tanto nesse formato podcast quanto em outros formatos mais curtos, com conteúdo mais direto ao ponto também. Então tem um botão de se inscrever aqui no YouTube, clica no sininho para ativar as notificações. E se você está ouvindo pelo Spotify, você pode deixar uma avaliação para a gente aqui no Spotify e começar a seguir aqui no Spotify também. Maravilha? Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo podcast. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.